Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais bilhete e correio eletrônico, que compõem o que nós chamamos de redação empresarial. Então, bora lá. Primeiro vamos entender, né, então, o que é essa redação empresarial. Quando nós falamos de redação empresarial, nós falamos sobre um meio de se estabelecer, então, comunicação entre as pessoas, por meio de papéis, cartas ou outros documentos. É o conjunto de instrumentos de comunicação escrita, como cartas, bilhetes, memorandos, ofícios, requerimentos, contratos. Esse tipo de comunicação é utilizado por empresas, indústria e comércio com o objetivo de iniciar, manter ou encerrar transações. Não só no sentido de transações, mas também numa comunicação interna. Nós utilizamos alguns meios destes documentos como meios de comunicação também dentro da empresa, entre setores, entre pessoas, entre um grupo hierárquico, então de diversas formas. Ele é utilizado para a comunicação interna e também para a comunicação externa. Claro que alguns documentos, por exemplo, como um memorando, ele só tem sentido de forma interna, para dentro da empresa, dentro dos setores e departamentos específicos, tá bom? Mas hoje, especificamente, nós vamos ver dois deles, que é o bilhete e o correio eletrônico, o chamado aí e-mail. Então, vamos começar pelo bilhete. Eu já trouxe aqui um exemplo para vocês, Então, senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. E é verdade esse bilhete. Tem um PS ali, um post-scriptum, que é aquela frasezinha que a gente escreve depois que a gente termina algo. Então, é verdade esse bilhete. Brincadeiras à parte, acho que todos viram esse bilhete circular aí durante um tempo na internet, nas redes sociais. E a gente vê aqui uma criança que estava no início da sua alfabetização, mas que já conhecia a estrutura de um bilhete. Então, o que precisava ter um bilhete? E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês, que a gente vai retomar, porque vocês já estudaram isso em diversas vezes aí durante o processo de escolarização de vocês, mas a gente vai retomar porque tem alguns pontos que são importantes nós relembrarmos, Então, primeiro, o bilhete ele é um gênero textual escrito com mensagens curtas, como se fosse um aviso ou um lembrete. Então, se você quer escrever um livro, gente, não faça um bilhete. Se você quer escrever algo muito maior, deixar informações muito mais detalhadas, não é um bilhete que você vai utilizar. Predomina a linguagem informal, que traz ali marcas da oralidade. Um bilhete, como ele é informal, ele não tem a prerrogativa de ter um português, uma língua portuguesa polida. Você não precisa ficar dentro da formalidade, caro senhor fulano de tal. Não precisa disso. Você pode ser mais direto, mais objetivo. Aliás, esse é a perspectiva dele, ser claro e objetivo. Mas você pode ali trazer uma forma mais coloquial, fugir do padrão formal, até mesmo porque se você fizer um bilhete muito formalzinho, todo mundo vai estranhar, Geralmente o bilhete ele é escrito à mão e ele vai se utilizar ali de alguns suportes. Os bloquinhos, bloquinhos de papéis, os post-it da vida, guardanapo, você pode escrever num guardanapo e colocar, retalhos de papel, qualquer papelzinho que você tenha, qualquer coisa que possa ser um suporte para essa comunicação. Então ele não vem num papel timbrado, ele não está dentro de uma estrutura organizada de comunicação dentro da empresa. Ele acontece no decorrer do dia a dia, na correria do dia a dia. Opa, você chegou na mesa de um colega ali para pedir uma informação ou pedir para que ele fizesse alguma coisa e ele não estava. Você deixa um bilhetinho, cola ali no computador, deixa em cima da agenda e vai embora. Quando ele chegar, ele vai ver que alguém deixou ali para ele alguma informação. Então, por exemplo, aqui, Carolina, preciso que você confira os números de relatórios sobre o estoque por depósitos que deixei em sua mesa. Obrigado, Pedro. A única coisa que nós vimos que faltou ali foi o quê? A data. Então, tem que marcar quando que você colocou aquele bilhete ali. Então, se a gente for resumir o que é o gênero textual bilhete, a gente vai dizer então que ele é um gênero usado para comunicações breves. Porém, entretanto, todavia, esse gênero de comunicação ele pode ser substituído e tem sido substituído já há muito tempo pelo e-mail e pelo WhatsApp, O WhatsApp ou o Telegram, que também algumas pessoas utilizam. Muito mais eu acho que o WhatsApp hoje em dia, E
Quando a gente fala desse gênero, então ele tem uma estrutura. E como que é essa estrutura? Como que ele é organizado? Primeiro, ele tem um destinatário, né? A quem se fala. É o nome de quem vai receber o bilhete. Tem uma mensagem, o assunto que vai ser comunicado dentro daquele bilhete. Tem uma despedida ou um agradecimento, né? Que é o agradecimento, um obrigado, um até logo. E a assinatura, que é o nome de quem escreveu o bilhete. Então, quem que está deixando ali para ela? E imagina aqui, né, vamos voltar aqui, se o bilhetinho para Carolina ali não tivesse o nome do Pedro. Como ela ia saber quem estava pedindo para ela, né, conferir ali os relatórios? Dificilmente ela ia encontrar, né, então esse sujeito, quem seria essa pessoa. E uma coisa que, como eu falei, que a gente não pode esquecer, a data, né? Então, a assinatura de quem escreveu e a data. Quando nós falamos da data, então é quando foi escrito. Então, que dia que foi escrito. E, eventualmente, você pode colocar ali também o horário. Principalmente, se você precisar aquilo para o dia, para aquele momento, né? Algo mais restrito de tempo. Então você coloca ali um horário, aí você coloca 10 horas da manhã, solicitação, né? Porque é para tarde, para as 3 horas da tarde. Você pode colocar ali no bilhete também, tá? Então, mas na estrutura geral nós temos aí destinatário, mensagem, despedida, assinatura e data. Não podemos esquecer destes elementos aí da estrutura do bilhete. Pergunta de prova, viu? E o WhatsApp e o Telegram? Como eu falei, eles têm substituído aí o bilhete dentro da comunicação interna aí da empresa. Tanto para comunicações que são mais formais, quanto para comunicações informais, né? Dependendo aí do nível de como que a gente pode dizer ali, da empresa que é mais arrojada, né? Do arrojamento então dessa empresa, ela vai utilizar o WhatsApp ali muitas vezes como uma comunicação formal, então trazendo mesmo algo como uma circular, um ofício, né, como um documento, como se fosse um documento mais formal. E às vezes não, só mesmo para aqueles comunicados rápidos ou para alguma informação, eu preciso de alguma coisa de alguém, já mando ali um WhatsApp, e isso, de certa forma, ele facilita o processo, né, ele vai facilitar por algumas coisas, mas ele também é prejudicial, né, porque aí você não tem dia, não tem horário, é sábado, domingo, é feriado, é de manhã, tarde, noite, e isso a gente acaba, né, se estendendo ao horário de descanso dos funcionários, das outras pessoas. E nós não podemos nos esquecer que, né, existe vida para além do trabalho. Né? Além do nosso trabalho, a gente tem uma vida que a gente precisa curtir essa vida. E muitas vezes longe do celular. Tá? Então o WhatsApp, voltando ao foco aqui da nossa disciplina, né, o WhatsApp ele vai fornecer e possibilitar um processo de comunicação como se fosse um bilhete, né, muito mais rápido, já trazendo aqui então, né, por que ele é importante? Porque ele é muito mais rápido, ele é instantâneo, ele tem um alcance, né, muito maior, então você pode mandar a mesma mensagem para uma diversidade de pessoas, para várias pessoas ao mesmo tempo. Você tem ali como acusar o recebimento, né, tanto de você solicitar para a pessoa que ela acuse o recebimento, quanto de você ir lá nas informações do contato e verificar se aquela mensagem foi recebida, se ela foi lida, né? Então tem as marquinhas azuis lá que eu até tiro do meu WhatsApp, né, para ver se você leu ou não a mensagem, e tudo isso de uma forma muito rápida, né? É tudo imediato. E isso muitas vezes para o processo empresarial, para o processo organizacional, ele é muito importante quando é necessário, tá? E o nosso correio eletrônico? Então, o correio eletrônico é o segundo gênero que nós vamos aí observar hoje. O correio eletrônico, também conhecido, né, como mensagem eletrônica ou mais socialmente e vulgarmente como e-mail, né, electronic mail, ele é um gênero textual, então, epistolar. O que quer dizer esse epistolar? De carta, né? Porque ele é uma carta eletrônica. Ele surgiu juntamente com o processo de surgimento aí da internet, da informática no mundo, para substituir, de certa forma, a carta que era escrita à mão. Então, por isso, e-mail, tá? Então ele é um gênero textual epistolar que é utilizado no meio eletrônico, utilizado principalmente para comunicação entre pessoas de forma rápida e eficiente, né? Então ele é rápido porque, né, você pode também conversar através do e-mail de uma forma imediata, e ele é eficiente porque ele permite você ali utilizá-lo para uma comunicação formal, informal, envio de documentos e outras demandas que se tem ali na questão organizacional.
Então, no meio organizacional, pode ser considerado um documento oficial, e isso aqui é muito importante. Então, tudo que você coloca no e-mail, quando você trata com alguma pessoa, quando você trata com algum departamento, setor, empresa, aquilo ele pode ser utilizado como um documento oficial, até mesmo para fins jurídicos. Então, muito cuidado, minha gente, com aquilo que vocês encaminham, né, por e-mail, né, pensamentos, ideias, frases, memes, imagens. Claro que hoje eu acho que isso diminuiu mais, né, acabou se tornando algo muito mais formal o uso do e-mail, até mesmo por conta do WhatsApp, Telegram e outras formas de comunicação. Porém, ele ainda é muito utilizado, então, e muito mais de uma forma formal. Então, cuidado com aquilo que você coloca lá no e-mail, porque ele é e pode ser considerado um documento oficial, tá? Então, na empresa, no meio organizacional, muitas vezes ele é utilizado aí para interação entre pessoas, então, entre uma pessoa e outra, os pares ali dentro do mesmo setor, entre profissionais, entre setores, departamentos e por aí vai. Ele é utilizado como uma comunicação interna, oficial e formal. Então, ele serve para dar avisos, comunicados, solicitações, para passar memorandos, circulares, ofícios. Muitas vezes, esses documentos, eles são mudados, né, alterados para o meio eletrônico. Então, ao invés de você ter o papelzinho lá, o ofício solicitando alguma coisa, né, no papel físico, você vai ter essa solicitação feita por e-mail, que é muito próximo daquilo que a gente faz com o SACS, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente, no qual a gente manda um e-mail solicitando a troca de um produto que veio com defeito, ou comunicando algum problema, um eventual problema, ou para qualquer outra solicitação. Isso substitui, porque antigamente nós faríamos por ofício e hoje, né, nós fazemos aí pelo meio eletrônico, pelo nosso e-mail. E também ele vai servir como uma comunicação externa, né, que é a formalização entre empresas e instituições. Por exemplo, o SAC, então, que eu acabei de dar exemplo para vocês, ele pode ser, então, um meio de formalização entre instituições, né? Então, instituições físicas para instituições jurídicas, né? Físico é nós aqui, meras pessoas, e jurídicas as empresas. Então, nós estamos solicitando alguma coisa, nós estamos finalizando algo que foi tratado entre, né, nós e a empresa, ou mesmo entre empresas, né? No meio, principalmente no meio público, o e-mail é algo que a gente usa com muita recorrência entre os setores aí da prefeitura. O correio eletrônico, então, né, o e-mail, ele é baseado numa norma culta, porém, nem sempre é exigido que se tenha. E por que nem sempre? Porque depende do contexto. Se você vai para um contexto mais formal de comunicação, por exemplo, com o seu chefe, com um cliente específico, você não vai utilizar de uma forma coloquial. E aí, mano, beleza? Não, jamais. Porém, se você vai conversar com seu colega do lado, você não precisa mandar caro senhor fulano de tal, porque isso se torna muito formal. E aí quebra aquele vínculo que tem entre pares. Porém, né, então, de acordo com o destinatário e de acordo com a intencionalidade daquele seu e-mail, você vai trazer uma adequação linguística. Porque se você tem a intenção de buscar algo, de solicitar, de requerer alguma coisa, então não dá para ser informal, tem que ser formal, linguagem padrão, né? Não podemos usar o coloquial. Mas se você vai só para comunicar alguma coisa, fazer uma pergunta geral de alguma coisa mais específica ali que está relacionado aos funcionários, né? Entre vocês, entre os colegas de trabalho do setor, não precisa de uma formalidade tão grande. Então, aquele coloquial, aquele jeitinho maneiro, né, de falar, maroto, já dá conta de passar aquela comunicação ou informação. O correio eletrônico ele é uma comunicação multimodal. E o que quer dizer uma comunicação multimodal? Ele permite nós utilizarmos vários métodos ou modos de comunicação, várias linguagens, tá? Então ele pode ser considerado muitas vezes um hipertexto, porque ele vai trazer diversas formas de linguagem ali. E no e-mail você pode colocar arquivos, né? Então arquivos de texto, arquivo PDF, arquivos de imagem, vídeos, áudios, fotos. Pode colocar de tudo, qualquer coisa que vá complementar, né, o que seja necessário para aquela comunicação que você está fazendo.
Ah, Wesley, mas o Telegram e o WhatsApp também permite isso. Também permite isso. E por isso que nós falamos lá que ele tem substituído muitas vezes, dentro da comunicação empresarial, outras formas de comunicação. E também, né, algo que é muito importante aqui no correio eletrônico, e pensando no sentido jurídico, e pensando no sentido mais formal da comunicação, é muito importante, é a gravação automática do quê? Do envio, da data e horário que foi encaminhado aquele e-mail, a visualização, né, então se ele foi visualizado, se ele não foi visualizado, o armazenamento, tanto no armazenamento de envio quanto no armazenamento de recebimento, e também ele facilita um processo de resposta. Então hoje, né, se eu mando um e-mail para vocês e vocês respondem para mim, vai ficar marcado lá o que eu mandei primeiro e depois aquilo que vocês mandaram. E se eu responder a resposta de e-mail, então vai ter as 3 comunicações. E isso é muito importante, porque muitas vezes você manda um e-mail e demora para ele ser respondido. Então, quando ele é respondido, você tem ali qual foi a solicitação anterior, para dar uma fluidez na comunicação, no diálogo e nas ideias que estão sendo apresentadas ali. Tá? E para além disso, né, como eu falei, num contexto jurídico, também é ele que comprova algo que você fez. Então você manda o documento para alguém e para um setor específico, e aí esse setor específico dentro da empresa perde o prazo. Depois fala, mas foi o fulano que fez. Mas espera aí, foi comunicado em tal dia, tal horário pelo e-mail, que está aqui, bonitinho. Então, e isso traz muitas vezes alguns probleminhas ali na prática, né? Mas também garante para o sujeito uma proteção daquilo que ele faz de bom, né? E também de ruim, viu? Porque, como eu falei, se você colocar alguma coisa ruim ali, né, algo que não seja adequado, você também pode ser cobrado por isso. Então, muito cuidado com o que você coloca no e-mail. E qual que é a estrutura do e-mail? Aí eu trouxe um exemplinho para vocês ali, né? Mas sendo uma mensagem sendo mandada ali para o seu Lula Molusco. Então nós temos lá, claro, o endereço de e-mail, e só que esse não entra dentro da estrutura, tá, minha gente? É só mesmo para envio. Mas a estrutura em si nós temos o assunto, um vocativo, o corpo de texto, né? O vocativo está dentro do corpo de texto também, a despedida e a assinatura. Então aqui um exemplinho só para vocês verem lá. O assunto, né? Uma pergunta do senhor Sirigueijo. E qual que é então o vocativo? Lula Molusco. E o corpo do texto? Cuide bem da caixa e não se esqueça de proteger meu rico dinheirinho. A despedida, né? Um abraço e assinatura, senhor Sirigueijo. Então essa é a estrutura básica de um e-mail. E aí vamos entender um pouquinho cada uma dessas partes aqui. O assunto. Quando nós falamos do assunto, é o tema do e-mail, sobre o que ele vai tratar. E ele geralmente ele está localizado, aqui um pouquinho acima do corpo do texto. Tá? Então ele vem ali como subject ou como assunto, né, dentro dos e-mails aí, tanto Hotmail, Gmail, que são os mais comuns a gente utilizar. Então você coloca ali de uma forma muito breve, né, muito concisa, muito clara, muito objetiva, muito direta sobre o que trata aquele e-mail, aquela correspondência eletrônica, tá? E claro, minha gente, né? Apesar de isso parecer óbvio e claro, mas às vezes o óbvio tem que ser falado. Quando você vai colocar ali o assunto, ele tem que estar relacionado ao corpo do texto. Ele tem que estar relacionado, não pode ser um spam da vida, não pode ser algo fraudulento, né? Um clickbait, né? Não dá. Então, clickbait, né, na verdade. Então não dá para a gente colocar qualquer coisa. Tem que ser o tema do e-mail de uma forma muito concisa, muito clara, muito objetiva. Então, por exemplo, aqui, né, uma pergunta do senhor Sirigueijo. Ponto. Ele está falando sobre o que trata aquele e-mail. Até mesmo porque isso é importante. Muitas vezes, dependendo do local que você trabalha, você vai receber diversos e-mails por dia. E você vai poder classificá-los por nível de prioridade. E como que você vai classificar? Vendo quem encaminhou e qual é o assunto que é tratado. Então, né, a gente tem que caprichar aí nesse assunto quando nós formos escrever. O vocativo, para quem não lembra do vocativo, né, trouxe ali a definição. O vocativo é o chamamento que a gente faz para a pessoa, né, para um sujeito. Então, de uma forma mais formal, a gente vai colocar lá: caro senhor Bernardo, venho por meio deste. A gente pode até colocar, não se usa mais tanto isso, tá? Mas ainda há quem goste, né? Então, caro senhor, estimado. Se você é algo mais próximo, então
fulano, né? Então, Wesley, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, solicito que seja feito uma verificação da minha nota. Ok, vamos lá, né? Então, você traz o vocativo é a forma como você vai fazer o chamamento da pessoa com quem você está falando. Então, você pode utilizar o nome, pode utilizar um vocativo outro, né? Você pode usar senhor, senhora, meritíssimo, né? Se for para um juiz, senhor, doutor, mestre, professor e por aí vai. Dependendo, então, da intencionalidade do e-mail e para quem você manda. Então, tem uma infinidade de possibilidades, tá? Então, de acordo com a ocasião. E o corpo de texto? É corpo de texto e não texto no corpo, tá, minha gente? O que é o corpo de texto? É o que realmente faz parte e constitui a minha mensagem, a informação que eu quero passar, expressar então para a pessoa que eu estou mandando. Tá? E geralmente a gente vai fazer isso como? Em parágrafos curtos, né? Não escreva uma dissertação dentro do e-mail. O e-mail ele para ser prático, para ele ser objetivo. Então, muitas vezes ele vai ser um pouco longo. Porém, entretanto, todavia, né, de preferência parágrafos curtos, objetivos, diretos, tá? E ideias coesas, concisas e que permitam a compreensão rápida do assunto. Porque ele não tem que ler lá 3, 4 vezes o e-mail para entender o que está sendo solicitado, pedido, comunicado, né? Então, não. Tem que ser algo que seja prático, rápido. E a despedida? A despedida é a finalização da mensagem. Então, geralmente com uma expressão de despedida formal, né? Como despedida formal a gente pode colocar ali atenciosamente, saudações, fraternalmente. Ou nós podemos fazer uma despedida mais informal, caso você tenha amizade, tenha uma proximidade ali com a pessoa, né? Então, beijos com carinho, abraços e por aí vai. Porém, nós temos que tomar um grande cuidado com isso, né? Eu falo, tome um grande cuidado mesmo. Porque você não vai mandar pro seu chefe beijos, né? Então vai lá, Cezinha, seu fofo, um beijo para você. Né? Não dá, né? Imagina você mandar pro diretor da empresa um beijos, ou com carinho, né, Wesley. Não dá. Né? Então tem que ser algo mais formal. Então, atenciosamente, saudações, fraternalmente, grato, né? E tem uma diversidade muito grande de possibilidades ali para essa comunicação. Então, minha gente, se atentem nisso que é muito importante. Nós somos vistos muitas vezes por meio daquilo que nós escrevemos. Principalmente quando você tem uma comunicação externa com outro setor, com outro departamento e você não conhece as pessoas. Você só se comunica ali, por exemplo, por e-mail. Então ele vai te conhecer por aquilo que você escreve. Ele vai te pensar em você, criar uma imagem sobre você a partir daquilo que você escreve. Então, cuidado com aquilo que você escreve e como você escreve. E aqui vai uma dica, gente, muito boa para vocês. Eu canso de ver aí muitas vezes e-mails com ATT. Como se fosse abreviação de atenciosamente. E, gente, ATT não é abreviação de atenciosamente. Aliás, evitem abreviações quando vocês escreverem e-mail. Evitem ao máximo. Escreva a palavra. Deixa de ser preguiçoso, gente. Não vai cair o dedo de você digitar ali atenciosamente. E ATT não é. Tá? A abreviação de atenciosamente é at.te. Aí sim está correto. Tá? Então, se você for utilizar, coloca dessa forma. Mas evite de utilizar ali abreviações. Coloque a palavra. Tá? Fica muito mais bonito, fica muito mais polido, fica muito mais organizado ali o seu texto. E, minha gente, o último ponto, né, então, dentro da nossa estrutura aí do correio eletrônico é a assinatura. E como que você vai fazer essa assinatura? Então é ela que finaliza o e-mail, tá? Você vai colocar o nome, é o seu nome, é o nome do emissor, é o seu nome, é o nome do setor ao qual você representa, é o nome do seu departamento, é o nome da sua empresa, é o nome de quem está mandando aquela mensagem, tá? E o que precisa ter ali? Então, o seu nome e os dados de contato. E-mail, telefone, endereço profissional, redes sociais ou outra informação que seja importante, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês do Darlan Evandro, né? Marketing digital, ou seja, você pode colocar, porque hoje, né, nós temos alguns recursos dentro dessas tecnologias da midiática aí,
que dá para a gente fazer essa assinatura eletrônica. Então esse formato mais bonitinho, como se fosse um cartão de visita. Então você pode colocar uma foto ou uma logo, colocar ali o nome da empresa, o seu nome e a empresa onde você está, colocar os seus dados, então que fica mais bonitinho, fica mais formal, fica mais interessante, dependendo da área que você atua, né? Então algo mais chamativo, e isso é muito bacana e dá pra gente fazer com diversos recursos aí. Um que você faz com muita facilidade, com recursos, né, gratuitos, é o Canva. Dá para você fazer no Canva. Você faz no PowerPoint mesmo e depois só copia como imagem e coloca lá no seu e-mail. Então tem várias formas e possibilidades aí de vocês fazerem essa assinatura. Mas se você não for utilizar isso, minimamente deixa lá o seu nome, né, e os contatos ali de como a pessoa pode te encontrar. Tá? Então, minha gente, essa é a estrutura base daquilo que nós chamamos de correio eletrônico. Então, hoje, aí, só para a gente finalizar as nossas ideias aqui, vimos aí duas formas de comunicação, né? Duas formas de comunicação, uma informal, que é o bilhete, e que tem sido substituído aí pelo WhatsApp, né, por exemplo, e o correio eletrônico, que ele é mais formal, mas também pode ser utilizado de uma forma informal, tá? Então, e cada um tem a sua estrutura básica, que diga-se de passagem, é importante nós sabermos porque conteúdo de prova, conteúdo de avaliação. Tá bom, minha gente? Então, ficamos por aqui, finalizamos aí a nossa aula de hoje e até a próxima aula, então. Grande abraço para vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.